intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projeto passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? A resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo da maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projeto, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. E aí, Djalma, como é que tu começa a explicação dessa pergunta? O projeto segue a linha de sua trajetória, mas só atinge o personagem se ele tiver culpa no cartório do céu. Não é? Porque é um detalhe interessante aqui. Muitas vezes o camarada está brigando com o outro, como acontece, puxa a arma e atira em cima do seu inimigo, não acerta. O projétil vai atingir o cara que vai passando lá do outro lado da rua. Pega na fronte e bota o camarada abaixo, tiro fatal. Eu posso, mas rapaz, não tinha nada com a história do Brasil. Nada, entre aspas. Nada que a gente conhecesse. Mas um homem tão bom, um homem tão... Né? Mas não há equívoco na lei divina. A cada um será dado conforme o seu merecimento, diz Jesus. Porque se ele adiantasse um passo ou atrasasse um passo, o projeto não tinha atingido ele. Por isso que quando eu digo que não existe bala perdida, as pessoas olham para mim indiferentes. Não tem bala perdida, não. Não existe. Essa bala era exatamente para aquele camarada. É dentro daquele raciocínio de Pedro quando puxou a espada de Malcos. Jesus repreende, embainha a sua espada, porque quem usa a espada, pela espada perecerá. Exatamente. É lei, não é? É lei. Então, é a lei do retorno, há uma volta sobre os indivíduos, né? É isso, quer dizer que não existe, por exemplo, aquela palavra, né, menino, que estava no lugar errado, na hora errada. Não, não. Não. Como o Djalma disse, se o camarada, alguém tivesse dito, ei, fulano, e ele parasse e olhasse para trás, a bala passava, não batia nele, né? Mas é exatamente, ele teria que estar naquele local, naquele momento, para receber aquele tiro, o qual ele iria desencarnar para que ali se quitasse o débito e ele resgatasse daquela forma. Simples, não é? Na mesma linha de raciocínio, aqui, se ele não tem culpa no cartório do céu, a bala não atingiria. Qualquer coisa retardaria seu passo, as entidades espirituais podiam atrasá-lo um pouco, ou nevoar a fonte de quem atirou. Né? O cara ele não merece passar por aquilo. Não há equívoco. Casos e casos, né, Djalma? Muitas opções, né? Mas tem sempre que se observar por esse ângulo que o Djalma colocou. Sem culpa no cartório não vai acontecer. Não, não vai. Aí seria injustiça de Deus, não é? E isso não ocorre. Então, ele poderia, na hora do tiro, ele estar passando por trás de um poste. Bateria no poste. Mas é exatamente isso. As pessoas que desencarnam têm que estar no local para que se dê da forma que foi processado, da forma que está lá. Pode haver uma modificação? Pode, como já foi explicado, mas ele vai ter que passar por aquilo, porque foi daquela forma que foi acertado que ele resgataria aquela dívida. Simples, não tem mistério. Mirim, abre o espaço para a gente refletir uma coisa que aconteceu bem interessante. Eu queria que vocês entendessem comigo, para eu entender melhor ainda a mensagem. Eu vou explicar o que é que aconteceu. No período da pandemia, quando houve aquela crise, né, que Campina Grande, o mundo inteiro parou, ninguém saía, ficava todo mundo recolhido em casa, as redes sociais foram bem intensas na nossa vida, né? E colocaram no grupo, né? Vamos nos reunir 9 horas da noite para fazermos uma prece para que Deus acabe com essa pandemia. Quando eu vi a notícia, o convite, né, prontamente, 9 horas da noite, eu me recolhi no meu escritório e comecei a orar. Cada um tem sua mediunidade, né? Então, eu senti que tinha uma entidade espiritual do meu lado, e ele fez o seguinte questionamento, né? Disse, o que é que você está fazendo? Isso é uma pergunta que a pessoa entende, eu estou falando, pergunta que é a maneira da gente entender, mas é um diálogo mente a mente, né? A gente sente que ele está perguntando. E ele disse, o que é que você está fazendo?
E eu todo presunçoso, todo envaidecido, né, porque estava fazendo uma coisa, entre aspas, boa, né, disse: você não está vendo que eu estou me reunindo com muitas pessoas, fazendo uma corrente de oração para que Deus acabe com a pandemia? Aí ele disse, deu tempo eu escutar e entender a pergunta, e eu senti ele falando, né? Ele disse: e você acha que vocês fazendo essa corrente de oração, Deus vai acabar com a pandemia? E deu um tempo para que eu pensasse. Depois ele disse: olha, vocês outros criaram essa situação. Vocês outros vão acabar com essa situação. E eu me questionei novamente perguntando. Eu disse: tá, se eu não posso fazer uma corrente de oração para que Deus acabe com a pandemia, porque os homens, pelo que eu entendi, né, os homens são responsáveis por essa situação, então os homens é que têm que acabar. E eu não vou fazer nada, é onde entra justamente a linha de raciocínio que eu queria que vocês me ajudassem a entender melhor. Ele disse: não, faça o seguinte, ore pelos que ficam, para que eles encontrem consolo e resignação. Os que partiram, muitos partiram por efeito colateral. Esses ainda vão voltar para cá. Os outros que tinham que partir, porque merecia partir, vão para outros locais. Então, é justamente essa frase. Olha só, muitos partiram por efeito colateral. Porque eu sempre digo uma coisa, você é testemunha de mim, que eu digo: olha, a proteção divina não dispensa a prudência material. Você tem que fazer a sua parte. Então, a gente está no meio que tem Covid, tem meio mundo de doença. Se eu me meto no meio daquela doença, o risco que eu corro de pegar aquela doença é grande. Né? Se eu me resguardo, tomo as devidas precauções, o risco é menor. Então, o que é que eu entendi? Que dentro daquela grande leva de pessoas que partiram com coisa, alguns mereciam realmente partir. Outros foram por efeito colateral porque foram negligentes. E aí, nessa explicação, como é que entraria, né, a ação dos espíritos na vida da pessoa? Aí fica aí, qualquer um dos dois pode responder. Não, os espíritos, eles agem de conformidade com o merecimento do seu tutelado, né? Aquilo que eu faço jus na vida e que vem para o meu benefício, porque tudo que o universo reservou para mim, mesmo que pareça uma coisa catastrófica, uma coisa absurda, uma coisa que eu não gostaria, aquilo vem, tem uma finalidade educativa. Todos os males que nos acontecem são colheitas de semeaduras erradas feitas por nós. Né? Nós semeamos a semente indevidamente, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos passando por aquele tipo de experiência que, em última análise, é para o nosso bem. André Luiz, quando saiu do umbral, nunca mais ele quis voltar para lá. Porque a sensação de medo, o coração batendo apressadamente, o coração parecia que ia sair pela boca, os cabelos altamente assustados, apavorados, uma sensação de pavor terrível, foi uma coisa que ele nunca mais quis voltar para lá, para aquela região, não é? E tem uma finalidade, o umbral, a dor, ela tem uma finalidade. O mal que nos atinge, não há injustiça na vida. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele cometesse uma injustiça, ele perderia a qualidade de bom, que é um atributo da divindade. As leis do universo demonstram isso. Harmonia, bondade, amor, benevolência. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não pode cometer injustiça. Um inocente, embora nós vamos ver isso lá em Céu e Inferno, os inocentes também sofrerão. É uma frase de Kardec. Quer dizer que o inocente ele sofre. Né? Tem situações em que o inocente sofre, mas aquilo tem uma finalidade. Você vai ver que ele pediu para sofrer, porque muita gente, né? Porque tem um sofrimento, nem todo sofrimento é débito. Tem o sofrimento crédito. O indivíduo ele não precisa passar por aquilo, mas ele diz: mas eu gostaria de passar,
me permitam passar por aquilo. Para dar o exemplo também. Dar o exemplo a fulano, ele vai se inspirar em mim. É um vínculo muito grande entre ele e eu, nós nos amamos, e ele me vendo fazer isso, vai ajudá-lo a fazer também. Nesse sentido, né? Não há o sofrimento crédito. O indivíduo, então, mas não há um engano, você não sofre sem merecer. Não sofre, mas tem uma finalidade educativa que o próprio indivíduo pode optar por aquilo. Não é assim, professor Gemiro? Exatamente. Você está dando exemplo a outros, como se dissesse, ó, Flávio, se você não se cuidar, vai passar por isso que eu estou passando. É um exemplo a ser visto. Quando Carlos Chagas, que era André Luiz, descobriu a doença de Chagas, né? A mulher que estava infectada não morreu da doença de Chagas, morreu atropelada. Mas ela foi o exemplo para que outros vissem que a doença era perigosa. Não necessariamente ela morreu do mal de Chagas, mas foi a primeira que serviu de exemplo para a descoberta, para que se cuidasse, para que outros não viessem a morrer. Então, como colocou Djalma, eu venho como espírito bom, mas não preciso passar por nada, mas eu digo, não, mas deixa eu passar por alguma coisa para ajudar eles. Aí, esse sofrimento que ele colocou bem aí, me dá créditos, porque eu vou passar por aquilo para que os outros vejam e despertem que por ali não é o caminho. É nesse sentido.